Olá, seja muito bem-vindo. Papa Urbano V. História em honra e memória. Ele impôs a penalidade de excomunhão a qualquer um que molestasse os judeus ou tentasse conversão e batismo forçados. O Papa Urbano V foi membro da Ordem de São Bento. Ele foi o 6º Papa de Avignon e o único Papa de Avignon a ser beatificado. Mesmo após sua eleição como pontífice, ele continuou a seguir a regra beneditina, vivendo de maneira simples e modesta. Urbano pressionou por reformas em todo o seu pontificado. Também supervisionou a restauração e construção de igrejas e mosteiros. Um dos objetivos que ele estabeleceu na eleição para o papado foi o reencontro das igrejas orientais e ocidentais, mas não teve sucesso. No ano 1327, Guillaume Grimord, esse era seu nome, tornou-se um monge beneditino no pequeno priorado de Chirac, perto de sua casa, que era uma dependência da antiga abadia de São Vítor, perto de Marsella. Ele foi enviado a São Vítor para o noviciado. Após sua provisão de votos monásticos, foi ordenado sacerdote em seu próprio mosteiro em Chirac. No ano 1334, estudou literatura e direito em Montpellier e depois se mudou para a Universidade de Toulouse, onde estudou direito por 4 anos. Ele obteve um doutorado em direito canônico em 31 de outubro de 1342. Ele foi nomeado prior de Notre-Dame-du-Pré, na diocese de Auxerre, pelo Papa Clemente VI. Lá iniciou reformas disciplinares e financeiras. Foi nomeado abade do mosteiro de Saint-Germain, em Auxerre, em 13 de fevereiro de 1352, pelo Papa Clemente VI. Já no ano 1359, a cidade e a abadia foram capturadas pelos ingleses e submetidas a fortes fiscalizações. No verão do ano 1352, o Papa Clemente VI convocou o abade Guillier para uma missão. O norte da Itália estava em estado caótico há algum tempo, graças às ambições dos Visconti de Milão, lideradas pelo arcebispo Giovanni Visconti. Ele conquistou grande parte da Lombardia, tomou a cidade papal de Bolonha e invadiu as fronteiras do território florentino. Em 1354, o abade Grimord foi enviado à Itália novamente, desta vez para Roma, onde havia negócios que precisavam ser negociados para a Câmara Apostólica. Havia também distúrbios graves na Basílica de São Pedro, que precisavam ser resolvidos. Em agosto do ano 1361, ele foi eleito abade da abadia de São Vítor, em Marsella. Apesar da nomeação, ele continuou a ensinar como professor pelos próximos anos. O cardeal Gil Álvares de Albornoz havia sido enviado à Itália em 1353 para controlar o notório Giovanni de Vico de Viterbo, bem como a Malatesta de Rimini e a família Ordelaf de Forli. Em 1360, Urbano V foi enviado para ajudá-lo, lidando com o sobrinho e sucessor do arcebispo Barnabé Visconti. O confronto foi muito hostil e ameaçador, e o abade saiu imediatamente. A praga voltou a ocorrer no sul da França,
nos anos 1361 e 62, e vários cardeais haviam morrido. Além disso, estimulou-se que cerca de 1000 pessoas e mais de 100 bispos morreram no ano de 1361. O cardeal Nicolas Rosselli de Tarragona morreu em Maiorca em 28 de março de 1362, embora não por causa da peste. De repente, porém, Luís de Taranto morreu em 25 de maio de 1362, e isso desencadeou uma luta pelo poder, com a rainha Joana tentando recuperar o poder que havia perdido para o marido, além de uma disputa para ver quem seria o próprio marido. O abade Urbano V foi convocado para Avignon, onde estava em 27 de junho, e enviado a Nápoles para fornecer conselhos e orientações sobre os desejos do senhor feudal de Nápoles. O confronto foi tão hostil e ameaçador que o abade saiu imediatamente e denunciou ao Papa Inocêncio VI. Durante sua viagem ao sul, ele visitou a grande abadia de Monte Cassino, onde ficou triste ao ver o estado em que ela caíra, tanto física quanto organizacionalmente, devido a terremotos e negligência episcopal. Assim que se tornou Papa, ele se comprometeu a reparar a situação e, em 31 de março de 1367, aboliu a diocese de Cassino e restaurou o mosteiro ao controle total de seu abade. Em setembro de 1362, Grimordi era núncio apostólico na Itália. O Papa Inocêncio VI morreu em 12 de setembro de 1362. O conclave para eleger seu sucessor foi inaugurado em 22 de setembro, a festa de São Maurício, no Palácio Apostólico de Avignon. Após vários impasses, foi um dos cardeais de Limousin. Em 28 de setembro, eles elegeram Grimordi como novo Papa. Foi solicitado a retornar imediatamente a Avignon para consultar o conclave. Os cardeais temiam a reação dos romanos à eleição de outro Papa francês e, assim, mantiveram em segredo os resultados da eleição, até a chegada de Grimordi. Um mês depois, no final de outubro, ao chegar, Grimordi aceitou sua eleição e adotou o nome pontifício de Urbano V. Grimordi nem sequer era bispo na época de sua eleição e teve que ser consagrado antes de poder ser coroado. E isso foi feito em 6 de novembro pelo cardeal Adon Albert, o bispo de Ostia, sobrinho do antecessor de Grimordi, Inocêncio VI. Como Papa, Urbano V continuou a seguir a disciplina da regra de São Bento e vestir seu hábito monástico. O Papa Urbano introduziu reformas consideráveis na administração da justiça e no aprendizado, fez várias outras fundações e reformas. Ele fundou uma universidade na Hungria. Ele concedeu à Universidade de Pávia o status de Studium Generale em Montpellier. E ele restaurou a Escola de Medicina e fundou o Colégio de São Bento, cuja igreja, decorada com inúmeras obras de arte, mais tarde se tornou a catedral da cidade. Ele fundou uma igreja colegiada em Quezac e uma igreja e biblioteca em Spagnac. Urbano V emitiu um consentimento preliminar para o estabelecimento da Universidade de Cracóvia em setembro de 1364, que havia obtido pelo consentimento papal. Problemas contínuos na Itália, bem como pedidos de figuras como Francisco Petrarca e Brígida da Suécia, levaram Urbano V a Roma apenas para descobrir que seu vigário
o cardeal Arbanos havia acabado de falecer. Ele conduziu os restos mortais do cardeal a Assis, onde foram enterrados na Basílica de São Francisco de Assis. O Papa chegou à cidade de Roma em 16 de outubro de 1367. O primeiro Papa em 60 anos a pôr os pés em sua própria diocese. Incapaz de resistir à urgência dos cardeais franceses e apesar de várias cidades dos estados papais ainda estarem em revolta, Urbano V embarcou em um navio em Corneto em direção à França, em 5 de setembro de 1370. Chegando em Avignon no dia 24 do mesmo dia, alguns dias depois, ele ficou gravemente doente. Sentindo sua morte se aproximando, ele pediu que fosse transferido do palácio papal para a residência vizinha de seu irmão, Angélique de Gremorde, a quem ele havia feito cardeal para que ele pudesse estar perto daqueles que amava. Ele faleceu lá em 19 de dezembro de 1370 e foi Papa por 8 anos. Seu corpo foi inicialmente colocado na capela de João 23, na Catedral de Santa Maria de Doms, em Avignon. Em 31 de maio de 1371, seus restos mortais foram transferidos para o mosteiro de Saint-Victor, em Marselha, onde ele construíram uma esplêndida tumba. O Papa Gregório XI abriu a causa de beatificação de seu antecessor. O cisma ocidental fez com que o processo parasse, mas foi reativado séculos mais tarde e levou à beatificação de Urbano V, em 10 de março de 1870, pelo Papa Pio IX. Sua festa é comemorada em 19 de dezembro, dia de sua morte, e isto foi decidido em 1814 por um capítulo geral da Ordem Beneditina. Que Deus abençoe. Muito obrigada e até a próxima.